Olá, eu sou o Thales, sejam bem-vindos ao canal Radicalizando Filmes. Hoje irei explicar um filme de drama chamado Gênio Indomável. O filme começa com Will Hunting sentado em sua casa lendo um livro. Seu amigo Chuck dirige até sua casa para buscá-lo. Eles entram no carro e vão embora. No MIT, o professor Gerald passa para seus alunos um teorema para solucionar até o fim do semestre, acrescentando que quem resolver terá sua realização publicada no jornal do MIT. Will é zelador no MIT. O teorema fornecido foi escrito em um quadro no corredor. Depois que os alunos saem, Will olha para as perguntas escritas no quadro com admiração. Mais tarde, Will e Chuck vão sair. Ele está de bom humor. Apesar disso, Will decide sair mais cedo para trabalhar no teorema que viu mais cedo. No dia seguinte, ele realiza suas tarefas de limpeza enquanto resolve o teorema do quadro no corredor. À noite, Will e Chuck estão jogando beisebol. Chuck sugere irem a um bar em Harvard na semana seguinte. Will parece concordar. Gerald está participando de uma reunião do MIT. Seus alunos aparecem e lhe perguntam sobre a pessoa que resolveu o teorema. Ele fica surpreso ao ver a solução escrita no quadro. O homem pergunta a diferentes alunos se eles resolveram o problema, mas ninguém se apresenta como o autor. Will, Chuck, Morgan e Billy estão assistindo a um jogo de beisebol. Will identifica um dos participantes como uma pessoa não muito amiga de quando ele era mais jovem. Em seguida, eles saem para buscar comida. Enquanto dirigem, eles notam o mesmo rapaz se comportando mal novamente. O grupo conversa de forma mais firme com ele. Então, as autoridades aparecem e levam o Will. Gerald entra em sua classe e percebe um número incomum de alunos presentes. Todo mundo está curioso sobre a pessoa que resolveu o teorema. Ele pede para que a pessoa misteriosa se revele, mas ninguém fala nada. Mais tarde, Will está resolvendo uma questão no quadro e Gerald o vê. Ele diz com firmeza que não é permitido rabiscar ali. Will vai embora rapidamente. Gerald depois olha para o quadro e percebe que Will é um gênio. Will vai ao bar de Harvard com seus amigos como planejado. Morgan ri dele por conseguir ser despedido de seu trabalho como zelador. Chuck conversa com duas jovens de Harvard e fala inverdades sobre ter aula de história com uma delas. Um homem chamado Clark aparece e começa a falar mal de Chuck, exibindo seu conhecimento de história. Ele o menospreza por ter pouco conhecimento do assunto. Will entra na conversa e se mostra mais inteligente do que Clark, demonstrando que o homem plagiou seus comentários sobre história que não eram originais. Clark fica envergonhado e tenta fazer algo contra Will, mas ele lida bem com a situação e Clark recua. Mais tarde, Skylar, uma das jovens de antes, vem e fala com Will. Ela demonstra interesse por ele e lhe dá seu telefone para combinarem de sair algum dia. Gerald procura por Will em toda a parte, mas lhe é dito que o rapaz não veio trabalhar hoje. Will estava nesse momento se justificando por causar danos a uma autoridade. O juiz afirma que ele tem um histórico de má conduta. Ele também fala sobre Will ter morado em diferentes lares adotivos e sobre ele ter sido afastado de 3 deles devido a comportamentos ruins. Sua defesa não foi aceita e o valor para sair livre dali foi fixado em $50 mil. Depois ele liga para Skylar para saber como ela está e pergunta se eles poderiam sair em breve. Ele é levado para se encontrar com Gerald, que se ofereceu para ajudá-lo, mas com 2 condições. Em primeiro lugar, ele deverá estudar mais matemática, e em segundo lugar, ele vai ver um terapeuta. Will, entretanto, não leva a sério a parte do terapeuta. Ele trabalha em matemática com Gerald e eles aparentemente se divertem. Ele visita diferentes terapeutas e tem dificuldades para se abrir. Will continua não os levando a sério e brincando com a situação. O rapaz não escuta ninguém. Por fim, Gerald decide fazer Will se encontrar com o Dr. Sean, seu colega de quarto da faculdade, que agora é terapeuta. Gerald vai encontrar Sean no trabalho. Eles falam sobre como eles não se veem desde que a esposa de Sean perdeu sua vida. Gerald convence Sean a aconselhar Will, já que ele é excepcionalmente inteligente e vale a pena tentar. Ele também menciona como os dois são do sul de Boston. Will se encontra com Sean e ele se comporta de maneira casual. Eles conversam sobre livros e exercícios. Ele começa a falar sobre uma pintura no escritório de Sean. O rapaz ri de sua pintura e acaba fazendo suposições e comentários deselegantes sobre a esposa de Sean, aos quais ele reage de forma brusca, lembrando Will de onde estão os limites. Depois que Will vai embora, Gerald diz a Sean que entende se ele não quiser ver Will novamente, mas Sean está pronto para vê-lo de novo semana que vem. Sean fica acordado durante a noite, perdido em seus pensamentos. Will e Skylar passam um tempo juntos. Ela menciona sua educação e seu histórico de elite e sobre ir para Stanford para estudar medicina após a formatura. Eles desfrutam da companhia um do outro e se divertem. Will encontra
encontra Sean de acordo com o cronograma e Sean o leva para visitar o lago. Ele diz ter pensado em suas observações sobre sua pintura e por isso ficou acordado a noite toda e percebeu que Will é apenas um rapaz e que ele não sabe o que está falando. Ele sabe que Will nunca saiu de Boston. Se Sean perguntar a ele sobre arte, ele poderia falar muito sobre literatura artística, mas não poderia explicar como realmente é o cheiro da Capela Sistina, ou como seu teto era bonito pessoalmente. Se ele perguntasse sobre mulheres, ele poderia falar muito, mas nunca poderia saber o que era se sentir verdadeiramente contente na presença de alguém. Ele não conhece o amor verdadeiro ou a perda, porque nunca experimentou nada disso. Enquanto fala, Sean menciona que sua esposa perdeu a vida por conta de problemas de saúde muito graves. Ele não acha que Will seja um homem confiante. Ele é apenas um rapaz assustado tentando parecer corajoso. Ele presumiu tudo sobre a vida de Sean apenas olhando para uma pintura. Ele sabe que Will não tem paz e passou por momentos difíceis, mas sua vida não pode ser compreendida simplesmente se lendo um livro. Ele só pode entendê-lo se ele estiver disposto a se abrir e falar sobre suas experiências. Porém, ele vê que Will está com muito medo de se abrir. Sean sai e tudo lentamente começa a fazer sentido para Will. Naquela noite, ele liga para Skylar de um telefone público enquanto chove forte. Ela atende, mas ele não diz nada e desliga. Will se encontra com Sean para a sessão de terapia. Ele permanece quieto durante toda a sessão e vai embora quando o tempo acaba. Sean percebe que ele não vai falar a menos que queira. Algum tempo depois, Will está trabalhando na resolução de problemas matemáticos e se mostra mais esperto que um profissional de renome com suas respostas. Gerald fica impressionado. Will finalmente começa a falar com Sean quando ele pela primeira vez conta uma piada. Ele fala com orgulho sobre como foi a um encontro e não se importou em ligar depois. Sean o chama de amador. Will insiste que sabe o que está fazendo, dizendo que ela é diferente de outras mulheres com quem ele já esteve. Sean diz que ele deveria ligar para ela, mas ele diz que não quer estragar o que tem no momento conhecendo-a mais, porque então seu relacionamento se tornaria monótono. Sean ri dele por sua abordagem. O homem diz que devido ao seu comportamento ele passará a vida sem nunca conhecer realmente alguém e menciona os pequenos hábitos de sua própria esposa, que só ele conhecia. Eles riem e ele diz que essas memórias triviais são o que realmente importam e as pessoas escolhem quem elas deixam entrar em seus mundos. Ele lembra a Will que ele não é perfeito nem Skylar. Eles só precisam descobrir se eles são perfeitos um para o outro e a única maneira de descobrir é experimentando. Will pergunta se ele já pensou em se casar novamente, mas ele mostra sua lealdade à sua esposa que partiu. Will usa a própria declaração de Sean contra ele, dizendo que ele passará pela vida sem nunca conhecer realmente ninguém. Will vai visitar Skylar e se desculpa por ligar e não falar nada. Ele pergunta se eles podem sair novamente, e Skylar diz que está ocupada com o trabalho da universidade. Ela tem que atribuir o espectro de prótons à ibogamina. Will sai e volta rapidamente com a resposta de sua tarefa, dizendo que ele não conseguiria esperar até mais tarde para passar um tempo com ela. Ela fica sabendo que Will cresceu no sul de Boston e pergunta sobre suas experiências crescendo lá e sobre seus irmãos. Ele diz que tem 12 irmãos mais velhos e Skylar expressa vontade em conhecê-los. Will pergunta a Sean se ele se arrepende de ter conhecido sua esposa e ele nega, dizendo que há prós e contras para tudo. Will pergunta quando ele sabia que ela era a pessoa certa para ele e ele cita uma data, mostrando o quão bem ele se lembra de tudo. Eles se conheceram em um jogo de beisebol. Sean menciona os destaques do jogo, mas depois diz que nem estava lá para assistir ao jogo inteiro porque estava passando um tempo com sua futura esposa. Will ri dele por perder um evento tão importante. Ele não lamenta o tempo que passou com sua esposa ao longo de sua vida. Will e Skylar passam um tempo juntos e compartilham intimidades. Ela pergunta quando ele vai mostrar a ela sua casa e deixá-la se encontrar com seus amigos e irmãos. Ele diz que a levará para conhecê-los. Chuck, Billy e Morgan se encontram com Will e Skylar. Eles contam histórias engraçadas e conversam, mas Will ainda parece relutante em mostrar a Skylar sua vida pessoal. Chuck o provoca com humor, dizendo que se ela visse suas condições de vida, ele seria descartado na hora. Gerald encontra Sean para falar sobre Will. Ele diz que deve falar com ele sobre seu futuro, pois ele tem recebido muitas ofertas de emprego que se encaixam no potencial de Will. Sean não acha que Will já esteja pronto. A conversa esquenta à medida que surge um conflito. Sean quer que Will descubra o que ele quer fazer na vida sozinho e Gerald quer que ele se dedique à matemática. Ele diz que enviou Will para participar de uma reunião de trabalho. Porém, Will enviou Chuck para a reunião em seu lugar.
lugar. Chuck se comporta de maneira casual e deixa o pessoal da empresa muito confuso. Skylar pergunta a Will se ele tem memória fotográfica, considerando sua inteligência e como algo tão difícil como a química orgânica é tão fácil para ele, apesar de estudá-la apenas por diversão. Ele explica como ele é naturalmente bom nos estudos. Eles ficam afetuosos um com o outro. Mais tarde, Skylar expressa seu desejo que Will vá com ela para a Califórnia. A conversa fica séria quando Will mostra claramente seu medo de abandono. Ele fica emocionalmente instável contando a ela sobre seu passado. Ele não falou a verdade sobre ter irmãos, pois na verdade ele foi largado por seus pais. Skylar diz a ele que o ama, mas ele diz que não a ama, decepcionando-a. Tom deixa o Will ciente de como ele deveria ser grato a Gerald por trabalhar tão duro com ele. A situação fica tensa quando Gerald pergunta a ele sobre a reunião de trabalho. Will disse que tinha um encontro e enviou Chuck em seu lugar. Gerald não gostou de ouvir isso. Will diz que não quer passar toda a sua vida explicando coisas para as pessoas. Ele se gaba de como a prova é fácil para ele, enquanto Gerald se esforça para resolvê-la. Ele queima a prova enquanto Gerald admite que Will tem mais potencial do que ele, mas ele está triste porque Will simplesmente desperdiça seu talento. Will vai a uma entrevista de emprego para a Agência de Segurança Nacional e explica por que ele não trabalharia para eles com uma explicação muito inteligente e detalhada. Sean pergunta a Will se ele tem uma alma gêmea e ele nega ter uma. Durante a discussão, Will fica na defensiva sobre como os empregos de baixa remuneração não são considerados honrados. Sean entende que há honra neles. Ele tenta ir mais fundo, perguntando a Will o que ele realmente quer fazer com sua vida, mas Will simplesmente se torna incomunicável novamente. E dessa vez, Sean simplesmente pede a ele para ir embora porque ele não vai mais aguentar seu comportamento. Will e Skylar se falam pelo telefone. Ele ligou para ver como ela está antes que ela fosse embora. Ela diz que o ama, mas ele não diz nada. Ele senta em um banco sozinho enquanto Skylar embarca em seu voo para a Califórnia. Gerald está frustrado com Will por não aparecer para sua sessão com Sean. Will e Chuck estão num canteiro de obras. Ele faz Will perceber como está jogando fora todo o seu potencial e sendo ingrato pelo intelecto com que ele foi abençoado. Sean e Gerald têm uma forte discussão sobre Will, com Sean defendendo-o, dizendo que ele sofreu com o medo de abandono durante toda a sua vida. O rapaz está emocionalmente marcado. Gerald só quer que ele se dedique à matemática e Sean fica irritado com isso. Eles gritam e se ressentem por seus respectivos defeitos do passado. Will entra e Gerald vai embora. Will diz que terminou com Skylar. Sean faz Will perceber que nada do que aconteceu com ele foi culpa dele. Ele desaba e abraça Sean enquanto chora muito. Will pega o ônibus sozinho e fica pensando. Sean e Will se encontram para a sessão final. Will menciona seu novo emprego que conseguiu por meio de uma oportunidade proporcionada por Gerald. Sean dá a ele seu número e eles se abraçam. Will completa 21 anos e seus amigos mostram o carro que construíram para ele. Gerald visita Sean. Ambos se desculpam e superam seus rancores. Will dirige até a casa de Sean, onde deixa um bilhete dizendo que vai procurar uma certa jovem. Chuck e os rapazes visitam a casa de Will para pegá-lo e descobrem que ele sumiu. Chuck está feliz por ele finalmente ter saído de sua zona de conforto. Sean lê o bilhete e descobre que Will largou o trabalho e foi ver Skylar, o que o deixa muito feliz. Will começa sua viagem de afirmação de vida, dirigindo até a Califórnia para recomeçar com Skylar e dar um salto para um futuro imprevisível. Obrigado por assistir, até o próximo!